Olá, está começando mais O Assunto é Saúde e hoje a gente vai falar sobre os cuidados que você deve ter na hora de fazer exercícios físicos. O meu convidado hoje é o Dr. Antônio Krieger, ortopedista. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bom. Doutor, quais os perigos de fazer exercícios sem cuidados, principalmente aqueles atletas de fim de semana, como a gente chama? Sem dúvida, o principal perigo é a lesão. As pessoas, muitas vezes bem intencionadas, começam a fazer exercício por conta própria, seja para um projeto verão, que querem emagrecer, ficar fit para o verão e começam a fazer corrida, fazer academia, fazer exercícios às vezes em casa por conta. Ou aquele atleta de final de semana, que joga bola só no fim de semana, mas durante a semana não faz nenhum tipo de treinamento, de preparo. E o corpo não está preparado, às vezes, para a intensidade do exercício que ele está se propondo a fazer. Isso pode levar a quadros de lesões articulares, entorse, lesão muscular, dor nas costas. E vale a pena a gente ter consciência para evitar esse tipo de problema e acabar se afastando muito tempo depois dos exercícios, né? Aconteceu muito durante a pandemia, inclusive, das pessoas fazerem exercícios em casa, daí sem orientação nenhuma, né? Isso já se refletiu no consultório de alguma maneira? Refletiu sim. Para ter uma ideia, no meio da pandemia, o Google apontou que a busca por dor lombar e home office aumentou 60%. Então, a busca das pessoas curiosas tentando entender, será que tem relação entre eu estar fazendo home office e dor lombar? E exatamente isso aconteceu por dois fatores. Primeiro, por alterações de ergonomia, já que em casa a mesa da sala de jantar vira o escritório, então a cadeira não tem postura adequada, às vezes em vez de usar um desktop usa um notebook. E o segundo lugar foi o sedentarismo, a falta de atividade física. As pessoas pararam de se locomover, de caminhar até o trabalho, de fazer uma caminhada no parque, o exercício que faziam na academia estava fechado, parou de fazer. E aí, num segundo momento, houve essa busca por fazer atividades então em casa. Então, as pessoas começaram a procurar orientações online para fazer exercícios adaptados dentro de casa, o que é louvável, é melhor do que ficar parado. Só que quando você faz sem uma individualização, sem um acompanhamento de um profissional que está observando sua técnica, sua progressão, sua postura, pode sair o tiro pela culatra e acabar causando mais dor do que o que você tinha antes de começar o exercício. E eu achei importante o senhor citar que as pessoas começam nessa ansiedade, eu vou fazer academia todos os dias, ou eu vou correr no parque, sai correndo. E isso pode impossibilitar que elas continuem depois, né? Então acaba tendo que ficar muito tempo de molho se faz errado, não é? Exato, a gente precisa de progressão. Isso é um dos princípios do início da atividade física e durante toda uma história de uma prática de atividade física, mesmo os atletas que já são regulares, atletas profissionais, eles progridem parcialmente as suas cargas, a sua intensidade, o seu volume de treinamento. Muito comum pessoas que já são acostumadas a correr, têm um volume de 20 km por semana de corrida e de repente resolvem se preparar para uma prova e aumentam para 30, 40 km por semana a corrida. Elas começam a fazer canelite, começam a fazer tendinite, começam a apresentar outros sintomas porque o organismo não está preparado para essa mudança tão brusca. A corrida realmente é uma atividade de alto impacto, não é, doutor? É uma atividade de alto impacto e que por isso tem que ser cuidada. Ela não deve ser proibida, ao contrário, é uma atividade excelente do ponto de vista tanto osteomuscular quanto cardiorrespiratório. Mas ela precisa de preparo, ela precisa de uma estrutura muscular para amortecer o impacto e proteger as articulações. Ela precisa de uma postura adequada, de core forte para não começar a ter dor lombar durante a corrida. Ela precisa de um calçado adequado para o seu tipo de pisada, ou mesmo se quer uma corrida mais minimalista, precisa ter exatamente um profissional de educação física que lhe oriente e lhe permita fazer a corrida de uma maneira saudável. Doutor, a gente fala da corrida que tem esse alto impacto, mas tem que ter cuidado também na hora de fazer uma caminhada? Sim, a caminhada é fisiológica, é um movimento natural. Nós não precisamos, em princípio, treinar a caminhada quando somos adultos. Mas algumas situações podem prejudicar, por exemplo, um calçado inadequado. Principalmente calçados muito planos. Então, esses sapatênis, sapatilha, tênis all-star, eles fazem nós pisarmos com o pé chapado no chão e isso vai contra a biomecânica natural da nossa marcha, ou seja, de bater o calcanhar, de ter o apoio do pé, desprender a calcânea. Tem todo um movimento natural, biomecânico e fisiológico de uma caminhada e determinados calçados impedem isso. E isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a pessoa vai fazer uma caminhada,
caminhada, ela entender que isso é um exercício. É diferente de uma moça com uma bolsa pesada, pendurada, pendendo o seu corpo para um lado durante a caminhada toda. Isso acaba também causando desconforto, pode levar a quadros de dor nas costas. Então, vai caminhar, usa um tênis adequado, usa roupa leve, não saia carregando peso em um lado só do corpo. Isso vale a pena para exatamente evitar que mesmo uma simples caminhada cause prejuízo para você. E esse prejuízo pode ser nas pernas, nos pés e pode ser na coluna também. Muita gente com dor na lombar, como o senhor falou. Muita gente com dor na lombar, exatamente por postura inadequada, por fraqueza principalmente da musculatura anterior. Então, abdômen fraco leva a dor nas costas. Então, muitas vezes a pessoa, poxa, eu tenho muita dor nas costas, preciso fortalecer minhas costas. Sim, precisa fortalecer as costas, mas também precisa fortalecer o abdômen. Isso dá uma estabilização maior no tronco e evita quadros de dor. Então, qualquer exercício que nós façamos, seja uma caminhada, seja uma natação, hidroginástica, é importante nós termos consciência corporal, saber ativar a musculatura, fortalecer o core, que nós chamamos, que é essa musculatura de centro do corpo, que inclui a parte abdominal, a parte lombar. Doutor, eu já ouvi muita gente falando assim, eu não preciso fazer atividade física, porque no meu trabalho eu caminho muito. Eu caminho muito na empresa, eu caminho muito nas ruas da cidade, mas muitas vezes caminha com calçado errado também, não é? Bem comum, esse é um comentário comum no consultório. Eu subo e desço escada o dia todo em casa. Eu digo que se existe uma diferença entre esforço físico e exercício físico. Se esforço físico formasse atletas, a Olimpíada ia ser feita de pedreiro, de faxineira, né? E não é verdade. Então, o esforço físico, geralmente é feito com calçado que nem sempre é próprio, ele não é feito com... Ninguém se aquece. Então eu vou me aquecer para agora fazer uma faxina em casa, né? Ninguém faz isso. Agora eu acabei o meu dia de trabalho aqui na firma, então eu vou fazer o alongamento depois do meu trabalho. Então é muito diferente esforço de exercício e a gente precisa, da mesma maneira que um atleta profissional, um jogador de futebol, e treina durante a semana para fazer o seu trabalho no final de semana, que é o jogo. A gente precisa também treinar para fazer o nosso trabalho. Então, quem tem um exercício, uma atividade física no seu trabalho, por exemplo, um trabalhador numa construção civil, ele deveria, na verdade, ter um preparo, fazer exercício para poder aí desempenhar, carregar um saco de cimento, estar no andaime, sem se prejudicar. Doutor, nas academias, quais são os tipos de lesões mais comuns? Porque a pessoa acha, às vezes, que está na academia, então tá tudo bem, eu vou levantar peso porque eu estou na academia. Tem que ter cuidado também? A dor lombar é a principal queixa ainda. Para ter uma ideia, a dor lombar é a segunda principal queixa em consultório médico no mundo todo. Ela só perde para resfriado. Então, isso é e das 10 principais queixas de pacientes no mundo em consultório médico, em segundo lugar está a dor lombar, em sexto lugar está a dor cervical, dor no pescoço. Então, assim, a coluna é um ponto de dor. E relacionado a exatamente má postura, má ergonomia e falta de atividade física. Nos exercícios, por exemplo, na academia, a má postura, o uso inadequado de aparelhos, então não saber usar, às vezes falta de um instrutor para estar orientando como fazer, qual que é a postura correta, a técnica correta, a carga adequada, às vezes a pressa em querer botar mais peso para se comparar com o colega do lado que está fazendo exercício com muito peso, então a pessoa, também consigo. Só que isso só traz prejuízo e acaba depois lhe afastando muito tempo da prática esportiva, porque você fica depois tendo que reabilitar, fazer fisioterapia, fazer repouso, né? Teve a lesão. Daí quais são os tratamentos? Quando chega no ortopedista, quais são os tratamentos mais comuns indicados? Os tratamentos mais comuns são, primeiro, o repouso relativo. Não é ficar acamado, não é ficar sem caminhar, mas é você diminuir a carga, diminuir o impacto ou a atividade que levou você à lesão. Em segundo lugar, a fisioterapia é um grande aliado na reabilitação da população. Então, os exercícios de físio, de cinesioterapia, os aparelhos anti-inflamatórios, as diversas técnicas que a físio apresenta. O uso de medicação, então analgésicos e anti-inflamatórios prescritos corretamente pelo seu médico, então também evitar ficar tomando relaxante muscular, anti-inflamatório depois de cada treino por conta própria. E compressas, muitas vezes de gelo no início do trauma ou compressas quentes em quadros de contratura ou em situações mais tardias também ajudam bastante. Eu percebo que todos os tratamentos envolvem paciência, não é, doutor? Que nem quando a gente fala de fisioterapia, muita gente fala assim, é muito chato fazer fisioterapia. É um processo demorado, mas ele é eficaz. É um processo demorado e eficaz e por isso que nós precisamos pensar inicialmente em prevenção de lesão.
é muito mais fácil prevenir do que remediar. Então, obviamente, se nós não temos a lesão e nós trabalhamos no dia a dia focando em fazer um bom aquecimento antes do exercício, desempenhar o exercício com uma orientação de um profissional da educação física, fazer um alongamento adequado, ter equilíbrio muscular, progressão, técnica, o risco de lesão é menor. Lesionou, buscar um ortopedista, buscar um médico especialista para fazer uma avaliação e aí ser encaminhado para a fisioterapia, que por mais que possa ser lenta, não é em 2 ou 3 sessões que vão curar um problema, mas a persistência, nitidamente, os pacientes que persistem, eles se reabilitam plenamente, a vasta maioria deles volta à sua atividade normal depois. Doutor, aquecimento e alongamento, é isso mesmo? O aquecimento é antes da atividade ou alongamento depois? Eles são essenciais? Existem algumas polêmicas, principalmente com relação à questão de alongamento. De uma maneira geral, né? Se a gente falar sem casos específicos, precisamos sempre aquecer antes, isso não tem como fazer depois. Então é fundamental, eu vou fazer uma atividade na academia, vou fazer musculação, ou vou fazer uma natação, não importa. Eu preciso começar a sentir o meu corpo quente, querer suar. Então seja fazendo 10 minutos de uma caminhada, um polichinelo, dar um trotinho bem leve, sentir meu corpo já está mais quente, com vontade de suar, é um momento bom para eu começar aí a prática do exercício. O alongamento no início do exercício, antes de eu treinar, ele pode me levar a duas situações. Primeiro, se eu estou com o corpo frio e alongar, aumento o risco de lesão de músculo, de lesão de fibra, porque essa musculatura ainda está fria. Então, alguns autores recomendam alongar no final, quando a musculatura já está quente e cheia de sangue. Segundo lugar, em exercícios de força, o alongamento resistido muito prolongado dos grupos musculares leva a uma diminuição da minha capacidade contrátil durante o exercício. Então, quem treina musculação pesada, crossfit, levantamento de peso, alongar antes pode diminuir a sua potência durante o exercício. Então, seria interessante alongar depois. Existe uma corrente que até recomenda não alongar depois ou alongar os grupos musculares que não foram usados naquele dia, mas aí são, como eu falei, peculiaridades, particularidades, aí você tem que avaliar com o seu treinador. Doutor, nós estamos falando para todo o Brasil, né? Muitas cidades que tem praia e muita gente gosta de treinar na praia. E daí é na areia fofa, normalmente descalço, né? Quais são as orientações do médico? Correr descalço não é um problema, nem correr nem caminhar. O problema é que nós nos acostumamos a utilizar calçado no nosso dia a dia 16 horas por dia. Enquanto não está dormindo, a gente está usando calçado mesmo dentro de casa. Isso fez com que nós tenhamos um enfraquecimento da nossa musculatura intrínseca do pé, fraqueza da nossa articulação. Nós não somos acostumados a caminhar ou correr descalço. E aí, de repente, um mês no ano do verão você correr descalço, isso pode levar a lesões. Diferente de alguém que já pratica essa corrida descalça, que é fisiológica, é interessante, mas tem também um acompanhamento e tem uma regularidade. A segunda questão é a areia. Por ela ser fofa, ela muda essa biomecânica da passada da marcha, ela absorve muito mais o impacto e exige muito mais esforço físico para nós também desprendermos o pé. Ela não tem essa capacidade de nos impulsionar para frente, né? E isso faz com que muita gente no fim do verão venha com quadro de fasciite plantar, que é dor na planta do pé, dor na panturrilha por contratura, lesão do tríceps sural, da musculatura ali da panturrilha, às vezes até quadros de canelite. Então é comum dores musculares e articulares por gente que insiste em fazer exercício na praia sem ter esse preparo, esse costume. Doutor, então de maneira geral, equilíbrio, né? E sempre pensar na saúde de forma geral, de se preparar antes de fazer uma atividade física, né? E fundamental. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Tenho certeza que as informações estão sendo muito úteis. Obrigado. Este foi mais um Assunto é Saúde. Se você quiser rever essa entrevista e muitas outras com especialistas das mais diversas áreas, entra lá no nosso canal do YouTube. Tchau, até a próxima.